Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia. O Flamengo sofreu um apagão ontem no segundo tempo e infelizmente acabou tomando a virada para o fraquíssimo Alcas do Equador por 2-1. Flamengo muito mal no segundo tempo e o Vitor Pereira, por conta e risco, já sabia o que poderia acontecer caso tivesse um insucesso, né? A fúria da torcida do Flamengo que pede a sua demissão do cargo. O Vitor Pereira, com as suas escolhas realmente de ontem, acabaram tendo uma responsabilidade a mais. A gente vai falar sobre isso e muito mais. A torcida quer a cabeça do Vitor Pereira. Pois é, acabou, infelizmente, trazendo agora uma responsabilidade a mais agora no Fla-Flu. Fluminense que acabou vencendo o Sporting Cristal por 3-1 e recuperando a confiança. Olha que situação, né? O Flamengo, antes dessa partida, estava mais tranquilo, digamos assim, com 2-0 em cima do Fluminense. O Fluminense jogou com os titulares e o Vitor Pereira resolveu poupar alguns jogadores. E a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no canal Deco SRN. Pedir para a galera aí se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Lembrar a galera aí do Prêmio IBEST, categoria Esporte. O link está na descrição do vídeo. Você clica ali e vote em mim para chegarmos à final desse prêmio tão importante. E lembrar vocês também da nossa parceria com a Bet7k. Você já cadastra e concorra a uma banca de R$100. O que seria essa banca de R$100? Você vai cadastrar, fazer um cadastro na Bet7k e fazer um depósito de apenas R$10. E no domingo à noite estaremos sorteando, uma banca de R$100, um acréscimo de R$100. Você pode ser o vencedor se você fizer esse depósito aí de R$10, tá? Então já concorra. Quando você fizer esse depósito, depois de estar cadastrado, printa a tela e mande o seu comprovante para decosrn@gmail.com, decosrn@gmail.com, beleza? Então não perca essa oportunidade, você fazendo depósito de 10, no mínimo de 10, e podendo sair com mais R$100. A gente vai fazer esse sorteio com as pessoas que fizerem o depósito no domingo, na live da noite, de pós-jogo. Esperamos com o título do Flamengo, Mas, cara, complicado. A gente vai falar agora sobre a escalação do Vitor Pereira, as escolhas dele, o que deu certo, o que deu errado. Então vamos lá. Quando pintou a escalação do Vitor Pereira, muita gente questionou alguns jogadores, E a gente vai falar aqui, que ele realmente, na sua entrevista coletiva depois do jogo contra o Fluminense, havia afirmado que não seria sempre que jogaria no sistema com 3 zagueiros, e ele continuou com o sistema dos 3 zagueiros. Nós imaginávamos que ele poderia jogar numa linha de 4, com a escalação do Felipe Luiz. E aí, convenhamos, o Flamengo jogando numa altitude, o Flamengo não estando nitidamente ainda 100% fisicamente, que o Flamengo jogaria de uma maneira mais compacta. E a gente vê o Flamengo continuar a jogar num sistema com 3 zagueiros, com 2 alas bem abertos. E aí, quem eram os alas? Marinho do lado esquerdo, começa por aí o erro, Se ele vê que o Flamengo hoje não tem uma peça de reposição para o Ayrton Lucas para jogar como ala, e você tem o Felipe Luiz como o seu reserva imediato, digamos assim, o porquê dele não ter feito 2 linhas de 4, com o Felipe Luiz de um lado,
com o Varela do outro. A gente vai comentar sobre a escalação do Wesley. Por que não fazer isso? Fazer o simples. E ele, por conta e risco, ele coloca o Marinho do lado esquerdo como ala, onde ele próprio já disse que não é a função dele. A torcida do Flamengo se incomoda com isso, e o Marinho não foi bem realmente no primeiro tempo. Muitas viradas de bola do lado esquerdo para o lado direito do ataque do Alcas, em cima do Marinho, entre o Marinho e o Felipe Luiz. Então, aquilo que a gente falou no início desse vídeo, por conta e risco, o Vitor Pereira acabou se complicando, com os dois alas, o menino que entra numa fogueira, menino que jogou o quê? 3 jogos na Taça Guanabara como titular da função, parado devido à volta de uma lesão muscular. Não era mais fácil ter botado o Varela, ter feito essa linha de 4, deixado o Flamengo mais equilibrado? Então aí já começa o erro do Vitor Pereira, né? Aí a gente vai mais à frente na linha de meio campo, quando ele entra com o Vitor Hugo e com o Vidal, aonde o Flamengo tem a pegada no meio campo. O torcedor do Flamengo já está cansado, já viu que o grande problema está ali na dupla de volante, ele não consegue acertar, ele não consegue mais dar oportunidade ao menino Igor Jesus, que tirando o Thiago Maia, era o único volante de marcação que nós tínhamos. Ele, por conta e risco, ele coloca o Vitor Hugo, que nem fez uma partida ruim, mas está totalmente fora de ritmo de jogo. Totalmente fora. Foi o primeiro jogo no profissional e ainda como titular e jogando os 90 minutos. Gostaria de saber o que passou na cabeça do Vitor Pereira quando manteve o jogo inteiro, quando escolheu o Vitor Hugo. Vidal muito mal, Gerson muito mal quando entrou. E aí a gente questiona. Já vem questionando, não é porque perdeu que a gente falou. Pré-jogo, para quem me acompanhou, eu falei sobre isso. Que o Vitor Hugo não, que o Igor Jesus deveria ser o titular, sem o Thiago Maia. E aí você vem nesse sistema de 3-4-3. Quando nós estávamos na dúvida se seria um sistema com 3 zagueiros ou uma linha de 4, eu imaginava que se fosse uma linha de 3 zagueiros, que o Everton Ribeiro teria mais liberdade no meio, com o Matheus França muito próximo do Gabigol. Não foi isso que aconteceu. Ele coloca o Everton Ribeiro do lado direito, ele coloca o Matheus França do lado esquerdo, ele centraliza o Gabriel. A grande questão é que o Gabriel, em momento algum, jogou como centroavante de área. E aí, tivemos 3 perguntas na coletiva, porque só faz pergunta quem tiver no jogo. E nesse jogo dos influenciadores estava apenas o Flazoeiro. Teve uma pergunta, provavelmente de alguém da imprensa lá do Equador, e do Eric Faria. E ninguém questionou o treinador o porquê do Gabigol ter saído muito da área. O Flamengo, em momento algum, jogou com o centroavante de área. E aí, cara, foi aquilo que a gente viu, né? O primeiro tempo o Flamengo teve até posse de bola, para mim, mais devido como o Alcas resolveu estrategicamente se posicionar no primeiro tempo, dando a bola para o Flamengo, não se preocupando, tentando jogar em contra-ataques, em transições ofensivas rápidas. Não surtiu efeito. E no segundo tempo, o treinador venezuelano do Alcas resolveu mudar o jeito de jogar, e aí incomoda muito o Flamengo. Ele viu que havia uma fragilidade defensiva do time do Flamengo, principalmente sem a marcação dos volantes. E somando isso, a baixa produtividade de vários jogadores, você tira ali apenas da linha de jogadores apenas o Felipe Luiz e o Matheus França. Esses 2 jogadores realmente foram os únicos que apresentaram algo de positivo, Depois colocamos outros atletas, colocamos o Gerson, que jogou rigorosamente nada, o Pedro entrou numa furada, o Varela entrou para tentar corrigir o lado direito, o Ayrton Lucas também.
Por que que o Vitor Pereira não tirou essa responsabilidade e colocou Ayrton Lucas, Varela? Agora é fácil falar, não, a gente falou isso lá atrás. Ele já havia, né, por conta e risco, forçado uma escalação que a torcida realmente no Fla-Flu não se adaptou devido à questão do jeito do Vitor Pereira jogar, de dar a bola para o adversário e sofrer. Hoje tivemos problema, ontem, né, no caso, tivemos problema. Então é muito complicado. E o segundo tempo, um apagão geral, gols extremamente absurdos, totalmente em desatenções da defesa do Flamengo, do jogador do Flamengo. O jogador entrando pelo meio da área do time e nada a ser feito. Então agora o Vitor Pereira vai pressionado, o Fluminense ganhou moral com a vitória, o Flamengo, de certa maneira, ainda em baixa, e muito torcedor do Flamengo já preocupado numa virada do Fluminense, devido ao futebol apresentado pelo Fluminense em cima de uma lesão muscular do Martinelli, achando o posicionamento do Alexander, que é um jogador de meio campo, estreando o Marcelo, que eu não vi o jogo todo, mas dizem que jogou assim, para quem estava muito tempo parado, e o Fluminense acertando e o Flamengo desandando. Olha só que situação. Então, um apagão geral no Flamengo, jogadores muito abaixo, né? Seu Everton Ribeiro, que partida, eu pedindo direto o Everton Ribeiro de titular. E agora está claro o porquê que hoje ele não vinha jogando como titular da equipe. Foi muito mal, disperso, desatento, né? Outra situação patética, erro de passe do Everton Cebolinha, demorou a tocar para o Gabigol, eles brigando lá. Enquanto isso, o Alckmin saindo para ataque e fazendo o gol da virada. Olha que situação, gente. Então, muita coisa errada no Flamengo, né? Os principais culpados de tudo isso, Rodolfo Landim e Marcos Braz, nem foram ao Equador. Então, o navio está a Deus dará, está à deriva. O navio do Flamengo está à deriva. É isso mesmo. O que estão fazendo com o Flamengo nessa temporada? E o torcedor indo nas redes sociais pedindo a cabeça do Vitor Pereira, que está numa situação totalmente confortável, até perdendo a cabeça e discutindo com o torcedor do Flamengo. Logo após o gol do Matheus França, um golaço de passagem, né? Ele discutindo lá, perdendo totalmente a cabeça. Inacreditável, né? Enfim, eu que sempre o defendi, mas agora não dá para defender o indefensável. Infelizmente, né? Não estamos vendo a evolução, o time mal, né? Que ele tem esses dias aí e reveja o que ele vem fazendo. Para mim, escolhendo um time base, não falando que tem mais de 11 titulares. Isso não dá certo no Flamengo. Se ele fosse mais esperto, ele olharia para um passado recente e visse como o Paulo Souza acabou se afundando no Flamengo. Ele está seguindo exatamente o mesmo script. E o torcedor já conhece essa história e por isso que vem pedindo a saída do treinador rubro-negro. Lembrar ao torcedor do Flamengo, o mais provável, em caso de queda do Vitor Pereira, quem deverá vir ao Flamengo é o São Paulo, que também gosta de mexer no time o tempo inteiro, no sistema de jogo. Será que ele se adaptaria ao Flamengo? Eis a questão, por isso que falamos. O problema não está só na demissão do treinador, e sim, além da saída do treinador, a mudança completa no departamento de futebol do clube e também a saída de alguns jogadores que se acham donos do Flamengo, né? Convenhamos, mas dá para ver claramente que os caras acham que podem fazer o que quiser, que estão acima do bem e do mal, e não é muito bem assim. Então, caindo o Vitor Pereira, caia com ele muitos outros, para que a gente possa voltar a ser aquele Flamengo dominante, tá? Com um trabalho profissional, com pessoas profissionais que façam análise do elenco, junto ao novo treinador, caso ele realmente venha, com uma nova gestão,
né, com jogadores que briguem pela titularidade dentro de campo. Mas volto a falar, o treinador do Flamengo dá certo é aquele que tem um time base, que não inventa muito, tem o grupo, sim, mas quando precisar, aí entram um ou outro para substituir, mas todos no final acabam jogando, tá bom? Então tá aí o nosso posicionamento, infelizmente, agora viver esses dias aí, muito torcedor, Deco, não adianta de nada ganhar o Carioca e continuar isso aí, né? Queremos sim o Carioca, é bom para ganhar do Fluminense, não quero perder para eles, porque imagina, o Flamengo perdendo para eles vai ser de uma maneira vexatória, 2-3-0, e aí, como é que fica? Complicado, né? Não consigo e nunca conseguirei torcer contra o Flamengo. Então, que o Flamengo ganhe e aí sim a diretoria analise o que é melhor para o clube. Né? Acabou ganhando e não renovando com o Dorival, então pode, em qualquer situação, ganhando um Carioca e olhar e ver que o Vitor Pereira serve ou não serve para o Flamengo. Essa análise precisa ser bem feita logo após o estadual. Beleza, gente? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouquinho estaremos aí no Tropa Rubro Negro falando um pouquinho mais sobre essa situação do Flamengo inacreditável, né? O Flamengo novamente indo em baixa no Fla-Flu e o Fluminense, devido a essa vitória contra o Sport Cristal, indo em alta, tá? Trazendo o torcedor tricolor de volta aí para o jogo, né? Trazendo o Fluminense de volta para o jogo, né? Com a atuação pífia nossa, né? Vendo que o bicho não é tão difícil assim, perdendo para um time lá com um centroavante obeso, com outro centroavante fez o gol mais velho, enfim, cara, patético que a gente viu. Mas é isso aí, beleza, galera? Tamo junto, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, acione o sino de notificação. Saudações rubro-negras, tamo junto. Abraços, fui!